das Sucessões, Regina Beatriz Tavares da Silva, e também a advogada, professora e escritora Camila Cavalcante, porque esses dois temas e outros estarão em debate no evento que acontece hoje aqui na capital. Sejam muito bem-vindas. Bons dias, mais uma vez. Bom dia, um prazer estar aqui com você. Esse evento de hoje à noite, ele fala sobre poligamia, né, ou como a gente está falando aqui, poliamor, porque o tema se popularizou agora com a novela da Rede Globo, e a multiparentalidade. No caso da poligamia, não há previsão legal para isso no Brasil, não é isso, doutora Regina? Muito ao contrário, né? Exato. Não há previsão legal e a vedação constitucional, ou seja, a Constituição Federal, que é a lei maior brasileira, e evidentemente aquela lei na qual devem ser submetidas todas as outras leis do Brasil, estabelece que a relação familiar em forma de união estável e evidentemente também de casamento civil só pode existir com efeitos de direito de família e efeitos sucessórios se for monogâmica, ou seja, entre duas pessoas. A Constituição expressa. E uma observação importante é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2011, reconheceu, e muito bem reconheceu, que a união estável também pode ser constituída por dois homens ou duas mulheres, interpretando esse artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, que só fala em um homem e a mulher, um homem e uma mulher. E é importante a Associação de Direito de Família e das Sucessões, em razão de 3 ou 4 escrituras que estavam sendo lavradas em São Paulo e no Rio de Janeiro, de poliamor como união estável e com efeitos de família, 2 notárias fizeram isso. A ADEFAS, exatamente em cumprimento da lei e da Constituição, porque a ADEFAS respeita a Constituição, junto ao Conselho Nacional de Justiça, pediu providências para que fosse vedada a lavratura dessas escrituras. E obtivemos procedência no nosso pedido com 12 votos a 1. Nossa. 12. Por que, doutora, ainda antes de falar sobre multiparentalidade, já que não é também uma tendência no Brasil de que isso seja previsto em lei, seria um retrocesso, por que esse assunto está em alta ainda? Vai ter um evento hoje para conversar sobre isso? Há ainda algum tipo de polêmica em torno disso? A explicação ela é relativamente simples. Existe um outro instituto que é o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. E esse instituto proclama, grita, luta pela introdução da poligamia no Brasil. E é por isso que esse tal poliamor ganhou essa repercussão, inclusive as notárias, as tabeliãs de notas que lavraram essas escrituras, são do IBDFAM e seguiram a orientação do IBDFAM. Porque um tabelião de notas não pode descumprir a lei. Claro. E se a lei brasileira diz que, como diz, que a união estável só pode existir entre duas pessoas, sejam homem e mulher, sejam 2 mulheres, sejam 2 homens, essas notárias não poderiam ter lavrado essas escrituras. As escrituras são nulas. E por isso o CNJ vedou. Por quê? Porque ao lavrarem essas escrituras, elas estão levando a equívoco as pessoas envolvidas nessa relação, o tal trisal, né? Via de regra formado por um homem e 2 mulheres. Exato. Né? Então, esse equívoco faz com que as pessoas paguem emolumentos, gastem dinheiro junto a um tabelionato de notas, para terem uma escritura que eles saem do tabelião achando que tem todos aqueles efeitos de regime de bens da comunhão parcial, direito a alimentos, direitos sucessórios, direito à herança, quando não tem. Então, dentro disso, e foi por isso, não só em preservação da Constituição, mas em preservação das pessoas em geral, as pessoas não podem ser levadas a erro, ainda mais por um tabelião de notas, que a ADEFAS fez esse pedido de providência ao Conselho Nacional de Justiça. A gente vai até explicar multiparentalidade, que aí não se trata da relação em si, não é isso, doutora Camila? A gente está falando aqui de uma criança, enfim, que tem no registro de nascimento mais de 2 nomes. E isso sim está previsto em lei. Isso também não está previsto em lei, Patrícia. Vamos lá. O que acontece com a multiparentalidade é a possibilidade de uma retificação no registro de nascimento de uma criança, de um jovem e de qualquer outra pessoa que reconheçam como seu pai ou sua mãe, não apenas aquela figura biológica, paterna ou materna. Mas uma vez construído um laço afetivo, como por exemplo nas relações entre padrastos e enteados, os tribunais reconhecem a possibilidade de dar a esse vínculo, esse aspecto jurídico,
e ser reconhecido como pai É possível. ou mãe Uhum. e como filho para todos os efeitos, inclusive sucessões. Tá, nesse caso a criança tem realmente 3 nomes no registro, é isso? Pode ter até 2 pais e uma mãe, 2 mães e um pai. Uhum. Com o provimento, a resolução número 63 do CNJ, foi facilitado esse processo que antes só era feito pela via judicial. Um reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva. Isso também é considerado um avanço? Pode-se dizer que sim, porque eleva os afetos como um valor jurídico. Porque as situações existenciais das pessoas são vistas agora com muita mais importância do que era dado vamos supor, 20 anos atrás. Então, as questões que Pode se fragilizar, e aí? Não é Posso sobre fazer isso? aqui Pois não. uma colocação interessante e importante. Com todo respeito por Camila, os tribunais brasileiros não reconhecem o poliamor. Existe um acórdão no Maranhão e uns 2 acórdãos no Rio Grande do Sul. doutora, não foi reconhecimento do poliamor. Não? Da multiparentalidade, É sim. que você emendou com poliamor e eu entendi que você estava... só nas relações muito paterno-filiares. bem. As Então, relações para esclarecer, poliamorismo Aí não, também, essa eu realmente concordo não. realmente que o ordenamento jurídico não dá, em hipótese nenhuma, não dá essa possibilidade, mesmo porque, doutora Regina, além do nosso aliás, princípio veda, da né? monogamia, Veda, não é que além- não dá, veda, né? além Veda. do nosso princípio, fere muito mais a nossa moral e os bons costumes do povo brasileiro, que tem uma cultura essencialmente monogâmica, ao contrário dos países de Claro. origem muçulmana. Né, Claro, doutora? claro. E a respeito exatamente desse tema, aproveitando esse gancho, existem 3 ou 4 acórdãos no Brasil de instâncias de tribunal estadual, mas o Superior Tribunal de Justiça, que é a instância maior, né, um pouco abaixo do Supremo, né, nem tudo chega ao Supremo, portanto é no Superior Tribunal de Justiça em que existe o maior número de julgados, de julgamentos sobre esses temas de direito de família. A jurisprudência é uniforme, nenhum direito atribuído ao tal poliamor. Por quê? Ele tem dois lados. E aquele instituto ao qual me referi, o IBDFAN, defende estas 2 hipóteses, contrariamente ao que diz a lei. Um lado é o tal do trisal da novela da Globo, Perfeito. né? Em que há uma relação entre 2 mulheres e um homem consentida. E existe a relação de poliamor não consentida, que é dos amantes, Sim. das amantes. E existe essa defesa por parte desse instituto, que a ADEFAS obviamente combate, por força da lei, com base na lei, como disse Camila, com base nos costumes brasileiros e na moral brasileira, no sentido de que amantes têm os mesmos direitos das esposas, que amantes têm os mesmos direitos dos maridos, ou se não os mesmos, alguns deles, como por exemplo, pensão alimentícia se a relação de mancebia, a relação extraconjugal termina. Isso, inclusive, o IBDFAN colocou como projeto de lei, autor IBDFAN, projeto de lei, o chamado Estatuto das Famílias, e está em tramitação no Senado. E espantosamente está em tramitação no Senado, porque contraria a lei maior, número 1. E número 2, esse mesmo projeto já teve início na Câmara dos Deputados e foi arquivado. Então, no mesmo Congresso Nacional, um projeto que foi arquivado por decisão da Câmara dos Deputados volta pelo Senado. Ou seja, algo que é um disparate para o Brasil, pelo respeito ao Congresso Nacional e pelo respeito que o Congresso Nacional... Lá no Shopping Manaíra, não é? Na FESP Faculdades, no Manaíra Shopping, às 19 horas. O evento é gratuito, as inscrições podem ser feitas ainda lá na Secretaria da Universidade. Tem muita coisa para se discutir. Inclusive podem ser feitas, segundo o Dr. Ronaldo Queiroga, que está aqui, e que é o nosso presidente da ADEFAS aqui na Paraíba, juntamente com a Ana Carla Lopes, que é a vice-presidente. O Dr. Ronaldo informou que as inscrições podem ser feitas lá, no mesmo momento, ou seja, chegando um pouquinho antes das 19 horas, já pode fazer a inscrição, não é, Camila? Isso. É curioso porque são temas que quando, por exemplo, eu costumo falar nas minhas aulas ou nas palestras, vamos falar de poliamor. Fica todo mundo muito curioso. E a questão da multiparentalidade também. Como é? Posso ter 6 avós, vou ganhar muitos presentes no Natal, muito possivelmente. Agora é preciso ver as consequências disso, né, Camila? Isso, Porque verdade. essa tal multiparentalidade que o CNJ resolveu, como a Camila disse, possibilitar, né,
por ato feito junto ao cartório de registro civil. Basta que um padrasto, uma madrasta, um pai e uma mãe estejam presentes, inclusive se o filho tiver menos de 12 anos, ele nem precisa ser ouvido. É preciso ver se esse filho vai gostar de ter quatro genitores, né? É preciso saber se esse casamento se dissolver dessa mãe com esse padrasto, se esse padrasto vai tratar bem ou não este filho. E mais do que isso, né, Camila? Ele vai ser sucessor desse filho. E esse filho vai ser sucessor desse padrasto, né? Então, de visitas também, visitas, tudo. É pai e mãe para todos os efeitos. Claro. Então, é um ato muito sério. As pessoas, para fazerem isso, precisam pensar muito bem antes, né? Realmente são questões palpitantes, que são polêmicas ainda, e às vezes o ponto de vista, como a gente falava antes aqui, são pontos de vista românticos sobre essas questões que devem ser muito bem pensadas. Agradeço demais a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, que é presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, e também a advogada, professora e escritora Camila Cavalcante. Sucesso logo mais no evento de vocês. Foi um prazer Patrícia, você está recebê-las. convidada. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora são 10h01.